palavra e eu já preguei aqui sobre ela, mas nada me confrontou mais como hoje. Aonde eu falei, Jesus, como que eu vou transmitir essa palavra? Eu tinha que estar sentada, eu dava vontade de me tirar, colocar eu ali e deixar só o Espírito Santo aqui e eu sentada ouvindo essa palavra. Porque hoje, aqui não vai ser a irmã Mainara que estudou, que fez o esboço. Aliás, o esboço não deu nada certo. Eu fiz uns 3 ou 4, joguei fora, porque não estava dando certo o resumo que eu geralmente faço. Eu trouxe até o rascunho, mas não deu certo. Porque eu li, reli a palavra e o Senhor falava tão grande no meu coração. E eu chorei tantas vezes em ouvir essa palavra. E eu quero que os irmãos ouçam ela comigo. Então deixa a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos. E ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, que não vai ser eu, é o Espírito Santo de Deus, que você consiga colocar na sua cabeça, imaginar. Tente imaginar. Se você não conhece essa passagem, nunca ouviu falar, tente imaginar. E você que ouviu é mais fácil ainda. Tentar imaginar como foi a cena, porque você vai entender e sentir o que eu estou sentindo nessa noite. Começa falando que os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Bom, resumindo, o Senhor Jesus disse, não, eu preciso ir para a Galileia. Está acontecendo os problemas lá, preciso ir para a Galileia. Chamou os discípulos e falou, vamos, né? Resumidamente. Quando chegou na cidade de Samaria, e é aí que nós começamos a explicar para os irmãos, né? Os judeus não se davam com os samaritanos, né? Eles criam-se no mesmo Deus, mas tinha algumas diferenças em que os samaritanos não acreditavam. E por fim, que não é esse o tema, eles não se davam, tá? Então, quando os judeus precisavam ir lá para Galileia, precisavam, o que eles faziam? Para já não bater de frente com os samaritanos, eles davam uma maior volta para chegar. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus foi pelo caminho mais perto, até porque ia cortar o caminho e ele tinha, né, um propósito. Então, ali fala que ele chegou na cidade de Samaria. O que ele fez? Quando ele chegou lá em Samaria, ele olhou para os discípulos e disse, olha, vamos lá comprar comida. Vamos lá, pode ir lá, tranquilo. Vou me sentar ali e espero vocês no poço. E era por volta de meio-dia. E se fosse para dar um título nessa mensagem, daria de O Encontro. O Encontro. E estava ele ali sentado, quando veio uma mulher tirar água. Vamos para o detalhe que era meio-dia, num sol de rachar, aonde as pessoas, as mulheres que iam buscar água, costumavam buscar pela manhã, aonde o sol estava fraquinho, onde o sol ainda estava, né, vindo. Por quê? Para não passar aquilo tudo, aquele calor. Mas aquela mulher, ela vinha ao meio-dia. E aquela mulher, ela vinha sozinha. E para não encontrar ninguém. Então eu imagino aquela mulher vindo e falando, eu não acredito. Eu já vim meio-dia, nesse sol, e tem um homem ali sentado. Eu já vim para ficar sozinha. O que aquele homem está fazendo ali? Eu imagino essa mulher pensando, o que aquele homem está fazendo ali naquele lugar? Né? Mal sabia ela que ela teria um encontro da vida dela. Mal sabia ela que a vida dela mudaria depois de ver aquele homem sentado para atrapalhar ela tirar água, né? Porque eu tenho certeza que foi isso que ela pensou, né? E vamos ver essa parte que ela fala, né? Uma mulher samaritana veio tirar água e disse, e Jesus disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então vamos lá. Uma mulher provavelmente amargurada, uma mulher com muitos problemas, né? Uma mulher que tinha os problemas dela internos, que a maioria não podia não saber, que já evitava não vir com as outras mulheres para não ter julgamento. Então, quando passamos por situações difíceis, quando estamos passando por situações muito difíceis, nós já ficamos com o pé atrás.
responde mal. Ou a gente já responde bloqueando aquela pessoa, né? E eu imagino que foi dessa forma, porque aqui na Bíblia não expressa sentimento. Aqui na Bíblia, se você ler a Bíblia somente carnal, você não consegue sentir nada. Você vai ler um texto onde a mulher estava chegando para pegar água e Jesus estava ali. Mas quando você entra na palavra, quando você se conecta com Jesus, você consegue sentir, de repente, o que estava acontecendo lá. Para que você consiga explicar através da palavra. Então eu imagino aquela mulher já com o pé atrás. Era um homem estranho, estava sentado lá. O que ele queria? Julgar ela? Talvez, né? Então, o que Jesus fez? Jesus quebrou o gelo. Jesus não chegou e falou: olá, tudo bem? Eu sou Jesus, você está bem? Não. Ele foi quebrando um gelo. Porque disse aqui na Bíblia que Jesus estava cansado. Muitos acham que Jesus não tinha cansaço, não tinha fome, e que Jesus não comia, não fazia nada. Não, Jesus estava cansado do caminho. E por isso os discípulos tinham ido também pegar comida, né? Jesus precisava se alimentar, precisava beber água, e sim estava com sede. Tinha andado muito tempo, né? E por isso ele aproveitou e pediu água. E eu quero que você, nesse comecinho, já relembre como foi o seu encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Se você já teve um encontro com Jesus, lembra como é que foi o seu encontro verdadeiro com Jesus? Qual foi? O que Jesus fez para chegar até você? Como foi? E se você ainda não teve um encontro com Jesus, continue a imaginar como foi esse encontro, para que você sinta como é o Senhor Jesus perto de você, para que você queira ter esse encontro com Ele. E começou um debate. Um debate tranquilo, por quê? Eu já vou logo explicar. Eu, Mainara, eu falo de uma forma, eu julgo, eu faço tudo de errado. Mas o Senhor Jesus tem o modo certo de falar, o modo certo de explicar e o modo certo do confronto comigo e com você, para que venhamos entender. E começou ali aquele diálogo que eu vou ler um pouquinho para os irmãos. Ela falou: meu, o Senhor é judeu, como que pede água? Ainda estava falando com uma mulher, estava pedindo água para ela não entendeu, foi nada, né? E ele disse assim: olha só, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Vamos lá, que ela estava ali numa conversa com um homem que ela não sabia quem era. E ele estava falando de uma água que ela também não estava entendendo nada. E a conversa estava só sendo sobre água. Como é que ele vai dar água se ele pediu água e ela tem que pegar água e ele não tinha balde? É mais ou menos isso. E então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar aqui. Então vamos lá, que até a conversa até aqui estava sendo só sobre água. O senhor não consegue pegar, eu tenho que pegar, o senhor não tem balde, que água é essa que você está falando que eu não conheço? E aquela conversa estava complicada. Mas quando a conversa é complicada, quando a gente é duro para entender, o Senhor fala: ah, é? Então espera só um pouquinho que eu vou falar um pouquinho mais claro. Claro, eu vou te dar água, vai lá e chama o seu marido. Quem responde, quem está pecando é nós. Então ele só falou: vai lá e chama o seu marido. Ela: opa, eu não tenho marido. Pensa que se fosse a gente no lugar, teria falado: vai lá, você que já teve um monte de homem, vai lá, seu nóia, vai lá, seu ladrão, seu bandido. Não é assim que a gente julga? Não é assim que a gente fala? Porque eu não faço, ele faz. Não é assim que a gente julga todos os dias alguém?
Ah, não, porque eu não fiz, fulano faz, ele age dessa forma. Isso é julgamento. E o que Jesus faz não é julgar, o Senhor Jesus confronta. Para que você se envergonhe daquilo que você fez. E você venha aos pés dele. Entendeu? Como que é julgar e confrontar? Julgar não é, você não precisa acusar e nem ficar julgando o seu irmão, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra e peco toda hora. E pedindo misericórdia para o Senhor. Como é que eu ia pregar se eu julgo também? Se eu julgo, quem é que não julga? Quem é que não passa um dia sem julgar alguém? Olha lá, até na televisão a gente julga. Não é assim? O bandido fez e aconteceu, mas é uma alma que o Senhor quer para ele. E a gente, devia morrer. A gente julga. Somos seres humanos e pecadores. Por isso sim, eu estava me tremendo para falar essa palavra, porque é muito difícil. E explicar como Jesus tinha um amor por aquela mulher onde ninguém tinha. Onde aquela mulher já veio sozinha, que era para não ter julgamento. E a conversa foi, olha lá. Então a mulher pediu e ele disse: vai lá chamar seu marido e volte aqui. Ela falou: opa, eu não tenho marido. Ele disse assim: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Aí a mulher falou assim: agora eu entendi, você é profeta. Deve ter olhado para ele, deve ter falado assim: veio até aqui para pregar para mim, né? Veio até aqui para falar mais um pouquinho, beleza. Quando Jesus pega a gente de verdade, aqui na Bíblia não relata os detalhes. Aqui ele falou algo superficial, que ela tinha 5 maridos. Mas eu começo a pensar e a imaginar o Senhor Jesus explicando para aquela mulher mais forte. Sabe aquilo que você tem só no íntimo, que só você sabe? É assim que ele chega em mim e em você. Não é da forma que o povo te vê na rua e fala que você tem que fazer, que você tem que ir para a igreja. Não é dessa forma. O Senhor chega de uma maneira diferente para que a gente venha entender. Quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor e volta, o Senhor nos confrontou e a gente voltou para fazer a obra de Deus. Então não tem julgamento. Quem somos nós? Estamos todos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor, glorificar a Ele, exaltar a Ele, sentir a presença dEle e deixar com que Ele nos ensine como devemos fazer e como devemos falar. E antes sim da gente falar com alguém, precisamos pedir a sabedoria de Jesus, porque Ele é maravilhoso. O jeito dele falar, eu imagino ele falando com uma tranquilidade, mesmo assim confrontando, e aquela mulher já estava entendendo e já estava chorando. Mas ela ainda não tinha entendido tudo. E disse assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Aí começa outra conversa. Começaram a falar sobre água. Agora a mulher vai falar: a gente samaritano adora desse jeito, e aí tem que ser lá e cá. E aí já foi ali, continuando a conversa. E eu imagino Jesus falando: peraí, só mais um pouquinho, que eu vou deixar você entender melhor. Olha como a conversa foi longa e que Jesus, ele tem um plano traçado para mim e na sua vida. Ele sabia que os discípulos iam demorar para ir comprar comida, até chegar lá, comprar, voltar. Tinha tempo para bater aquele papo. Jesus, ele marca um encontro comigo e com você. Ele marca um encontro não somente para aceitar Ele, mas quando nós estamos andando corretamente, Ele marca um novo encontro para mostrar que estamos errados. Estamos indo pelo caminho errado. O Senhor nos confronta de uma maneira maravilhosa, que a gente vem, chora e pede perdão para o Senhor que estava indo errado e volta a caminhar retamente na presença dEle. Em todo momento Ele vai confrontar eu e você: filha, você está errada, não é assim, filha. Vem para cá, vamos para lá, não fala isso, não pensa isso. O Espírito Santo está comigo e com você a todo momento para orientar. Já viu o GPS? Quando a gente vai um caminho que a gente não conhece e o GPS fala: vire à direita. Se você vira à direita, você vira à esquerda, o que ele faz? Ele faz o retorno, ele te ajuda a voltar para o caminho certo. E o Espírito Santo é assim na minha na sua vida. E está todo tempo conosco dizendo: opa, você virou à esquerda, vamos fazer o retorno aqui, vai ser um pouco mais difícil. Você vai passar um pouquinho mais de prova, mas a gente vai voltar para o caminho certo. Então, quando a prova vir, entenda. De repente a gente seguiu por um caminho aqui, o Senhor queria para cá, a gente passa um pouquinho de
gente volta para o caminho certo? Porque erramos. Erramos, cometemos erros toda hora. E o Senhor precisa nos orientar toda hora. Então a gente quer. É isso que a gente tem que querer. Querer. Precisamos. O Senhor não força ninguém. Precisamos querer mudar. Precisamos querer nos adaptar, sim, para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Porque o Senhor não faz nada obrigado. Pode ver que ele não fez nada obrigado com aquela mulher. Ele estava numa conversa, né? E aí ela falou, né, onde devemos adorar, e começou: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e é por isso que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Então, eu imagino o Senhor naquela conversa íntima. Eu imagino o Senhor falando detalhes da vida dela, porque imagina se fosse relatar tudo na Bíblia, não daria, né? Cada passagem. Então eu imagino o Senhor falando aquele profundo, de repente todos os sentimentos que ela tinha. Por que ela teve 5 maridos? Porque ela devia ser uma prostituta, uma adúltera. Não, cada um tem um problema, cada um tem algo dentro do seu coração talvez que passou. Eu não sei o que ela passou de repente com o primeiro marido, de repente uma desilusão, e de repente ela ficou achando que todos os homens não prestavam. Eu não sei, eu só estou aqui imaginando. Sabe por quê? Porque eu e você cada um tem um problema. Cada um sabe o que tem dentro do coração. Não sou eu que julgo, não sou eu que faço pelas atitudes. Ela estava errada? Lógico que estava. O Senhor disse para ela que ela estava errada. Mas não cabe a mim a julgar. Para mim, eu ia falar, ia ser que nem aquelas mulheres, também é bom nem ficar perto, né? Iria julgar também, obviamente, a gente faz isso todos os dias. Mas o Senhor é aquele que ama a cada um que está aqui. Não tem melhor, não é porque o pastor está aqui, Jesus ama mais o pastor. Jamais. O Senhor ama a todos que estão aqui. O Senhor quer a todos na presença dEle, fazendo a vontade dEle. E aí foi que aquela mulher falou: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Pensa só. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Olha só o tanto de conversa para aquela mulher poder entender. Já teve a conversa da água, já teve aonde adora, e ela falando: não, quando o Messias vir, ele vai me explicar. E Jesus falando: olha, eu sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados. Imagina os discípulos vindo no caminho e olhando: é Jesus falando ali com o samaritano? Olha isso! E ficando admirados sem entender nada, vindo pelo caminho. Pois ele estava conversando com uma mulher, e sozinho. Nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Eu imagino os discípulos, um olhando para o outro, falando: é melhor a gente ficar quieto, porque a conversa está séria ali. Não vamos nos meter, o Senhor Jesus, ele sabe o que faz. A conversa não era com os discípulos, a conversa era um encontro com o Senhor Jesus pessoalmente. Porque precisamos desses encontros onde ninguém está ouvindo a conversa, onde o Senhor fala no oculto e no escondido o que estamos passando e o que não devemos fazer, para que a gente venha se render aos pés dele. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Pensa só, ela ali conversando com o Senhor Jesus, e ele falando, e ela olhando e falando: meu Deus, tudo isso de conversa é ele, é o Cristo. Ela deve ter largado o pote lá, chorando. Ela deve ter deixado Jesus sozinho. Os discípulos viram, ninguém sabendo o que estava acontecendo, e aquela mulher correndo em direção à cidade e gritando o que, irmãos? Olha, ele sabe, ele falou tudo que eu tenho
feito. Aquela mulher escondia todos os pecados dela, ia meio-dia tirar água daquele sol rachado, para ninguém ficar falando, e ela mesma estava gritando: ele falou tudo que eu tenho feito, venham ver. Olha só como é o confronto de Jesus. Olha como é a diferença entre julgar e confrontar. Olha como é a diferença quando o Senhor Jesus toca no nosso coração e nos diz que estamos errados. Tem muita diferença. E em seguida, aí ela falou, né, isso, e ali fala assim: muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa? Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Preste atenção. O Senhor Jesus estava com sede. O Senhor Jesus estava com fome, precisava comer. Só que algo maior movia ele. Imagine a alegria de Jesus vendo aquela mulher chorando, aquela mulher tirando aquele peso das costas, aquela mulher se libertando, aquela mulher sentindo o que é o verdadeiro amor, que não era de nenhum homem, sim, com Cristo, com ela. Aquela mulher correndo e chorando, e eu imagino o Senhor Jesus um homem feliz, não um homem sério, um homem sorrindo. Eu imagino ele olhando e sorrindo, enquanto aquela mulher corria desesperadamente, gritando: olha ele, é o Cristo. Aquela mulher, ela foi liberta, e ela já começou a trabalhar para Jesus no mesmo momento, pregando a palavra de Deus, mostrando ali que Jesus estava naquele lugar. Só um pouquinho que ela foi liberta, ela já saiu gritando e falando de Jesus. E os discípulos preocupados que o mestre tinha que comer. Ele tinha. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava com sede, mas algo movia ele. Algo movia ele, que era a sede de pregar a palavra e ver aquelas vidas sendo libertas. Aquele povo vindo pela Samaritana e depois olhando a Jesus e falando: ai meu Deus, eu não creio mais por você que falou, agora eu já creio porque eu estou ouvindo ele. Eu estou ouvindo ele. Sabe o que aconteceu? Aonde Jesus não era bem-vindo, ele ficou 2 dias falando do amor, pregando para aquelas pessoas entenderem da forma correta. E é assim que ele faz na minha e na sua vida. O Senhor age assim na minha e na sua vida. Ele não julga, mas ele não deixa você continuar no erro. Ele te confronta, ele te fala que você está errado. O erro não permanece dentro da casa do Senhor. Pelo contrário, você entende, você ajoelha, você pede perdão e você se torna outra pessoa. E quando você pega o microfone, ninguém pode falar nada. Olha lá, mas não era uma prostituta? Mas não era um nóia? Mas não era um ladrão? Olha, mas não era ele lá que ficava jogado na rua? Agora estou lavado e remido com o sangue de Jesus. E falo sim do amor de Jesus. E é para isso, para que as pessoas lá fora vejam quem era a Mainara antes e quem é agora. É essa diferença que as pessoas vão ver em você. Por isso, a gente bate para que o exemplo seja dado lá fora. Porque as pessoas vão olhar para você igual olhou para a Samaritana, igual olhou para diversas pessoas da Bíblia e viu como foi a mudança. Olhar para você e falar: meu Deus, olha quem era e o que se tornou hoje na presença de Jesus. Eu vou até lá, porque uma pessoa desse jeito, hoje está dessa forma, eu vou até lá ver quem é que ela está servindo. E é assim que as pessoas vão vir conhecer Jesus aqui dentro, através da minha e da sua vida, do nosso testemunho lá fora, da nossa mudança de vida, da nossa mudança de fala, do nosso caráter. Então é da forma que agimos, que falamos, que vamos mostrar que somos sim restaurados por Jesus. Que você fique com essa palavra e entenda: era uma mulher pecadora e que Jesus foi até Samaria somente para falar com ela. E através da vida dela, muitas pessoas se renderam. Então não importa onde você esteja, não importa se hoje não seja o dia que você decidiu que vai aceitar a Jesus, mas vai ter um encontro com o Pai. O Senhor vai marcar um encontro com você para te falar aquilo que não está certo, para que você fique na presença dele. Sabe para quê? Para ir para o céu. Porque esse é o propósito, ir para a glória com o Pai. O propósito que estamos aqui é ir todos para a glória, juntos para adorar e clamar o nome do Senhor. Então, não se preocupe, o
o Senhor vai marcar um encontro comigo e com você. E vai fazer maravilhas na vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade.